Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Já chegamos à lição de número 7, isso mesmo. Estamos estudando temas do Evangelho de João durante esse trimestre e já chegamos então à lição de número 7, que traz como título Bem-aventurado os que creram. O verso para memorizar, você pode aí abrir a sua Bíblia neste momento, lá no Evangelho de João, capítulo 20, no verso 29, e este verso diz assim: Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Este verso nós iremos abordá-lo novamente no contexto da lição de quarta-feira, mas esse verso ele também deve ser aplicado a cada um de nós. Nós vivemos a geração aonde não tem o privilégio de ver o Messias vindo pela primeira vez. Não tivemos o privilégio de vê-lo face a face, mas poderemos ser aquela geração que, se crer realmente em Jesus, mesmo hoje não vendo face a face, se através de inúmeras evidências crer que Jesus realmente era o Messias e colocá-lo acima de tudo e de todos, poderemos sim ser aquela geração que vai olhar para o céu e vai ver o Messias, Jesus, voltando, ouvindo por segunda vez, e agora para buscar os seus, para ter vida eterna ao lado dele. Por isso, nós precisamos crer em Jesus. E esse é um ponto-chave a respeito aqui do Evangelho de João. João quer levar o povo a crer em Jesus. E por isso João traz alguns personagens que falam a respeito de Jesus, que testemunham a respeito de Jesus. A lição aqui de sábado, ela nos traz alguns desses personagens e ela relata, por exemplo, a respeito de João Batista, que declara a respeito de Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, em João 1, verso 36. Ou André, que disse ali ao seu irmão, achamos o Messias, em João 1, verso 41. Ou Felipe, que disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Ou o próprio Natanael, que disse a Cristo, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel, em João 1, verso 49. Ou a mulher samaritana, que estudamos recentemente na lição anteriores, aonde ela diz claramente, não seria ele por acaso o Cristo? Em João 4, verso 29, ou os próprios samaritanos que afirmam, nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Fantástico isso, João 4, verso 42. Ou Pedro dizendo, o Senhor tem a palavra da vida eterna. João 6, verso 68. Ou a própria Marta declarando, eu creio que o Senhor és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, em João 11, verso 27. Ou o próprio ex-cego afirmando, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, em João 9, verso 25. Ou o próprio Pilatos, que disse aos judeus, eis aqui o rei dos judeus. Eu não encontro nele crime algum. Eu não encontro nele crime algum. João 19, verso 14 e João 19, verso 6. Ou o próprio Tomé, que agora entende e se entrega dizendo, meu Senhor e meu Deus. João 20, verso 28. Ou seja, inúmeros personagens aqui citados que relatam que realmente Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus, o prometido, o eu sou, o Deus vivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E a pergunta que eu faço é, quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que já fiz em algumas lições anteriores e hoje novamente faço a você. Quem é Jesus para você? A parte de domingo, de volta a Abraão, e aqui a parte de domingo é interessante você abordar um pouco mais dessa parte de domingo aí na sua unidade de escola sabatina. Há vários textos aqui que poderíamos ler, Gênesis 12, verso 3, Gênesis 18, verso 16 ao 18, 26, verso 4, Mateus 1, verso 1, Atos 3, verso 35, e aqui você vai ver claramente falando a respeito de Abraão e o porquê Jesus volta aqui o contexto dentro da história para falar a respeito de Abraão.
Precisamos entender aqui algo muito importante. Abraão, ele era pai de Isaque e de Ismael, ou seja, ele era o pai de todos ali naquela região. E a profecia relatava que Deus abençoaria a todos através da sua descendência. E a descendência de Abraão viria então o Messias. E através então do Messias, Deus abençoaria então a terra. Por isso então, Jesus volta aqui no contexto de Abraão. E é interessante nós lermos também ali em João 8, versos 56 e 57, aonde dentro deste contexto, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, verso 58. E dentro deste texto, Jesus aclarando aqui que ele é o eu sou, que ele é o Deus que sempre existiu. Por isso, eu sou. Você percebe aqui um presente contínuo. Eu sou, eu sempre existi, em outras palavras. E é interessante nós notarmos aqui este ponto, que por símbolos e promessas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. E quando nós lemos aqui em João 8, verso 56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Como Abraão conseguiu ver esse dia, falando aqui agora a respeito de Jesus, como ele conseguiu ver a respeito de Jesus, a respeito do Messias, muito antes de Jesus ter vindo a este mundo. É interessante nós notarmos um episódio que aconteceu na vida de Abraão. Abraão ali, após alguns erros, algumas falhas, ele também é chamado para testar a sua fé. E Abraão leva o seu filho Isaque, e Deus pede o seu filho Isaque em sacrifício. Porém, ao agora Abraão provar e mostrar que realmente colocava Deus acima de tudo, e ao levantar então um punhal para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho, porque Deus havia solicitado, o anjo do Senhor segura a mão de Abraão, para que assim não o faça. E ali aparece um cordeiro. E aquele cordeiro, Abraão olha para aquele cordeiro, e Abraão entende que Deus enviaria o seu único filho, o Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão compreendeu o sacrifício perfeito do Filho de Deus. E por isso então, Abraão ali dentro do contexto, ele se alegrou por ver o dia, o meu dia, Jesus agora dizendo a respeito dele, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O eu sou de Moisés. Jesus claramente se revela dizendo ser o eu sou, o Messias prometido. Amém? A parte de segunda-feira, o testemunho de Maria. 6 dias aqui antes da Páscoa, Jesus ele vai então até Betânia, ali na casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro, a qual ele havia ressuscitado. E dentro desse episódio, Maria então pega ali um vaso de alabastro, contendo ali um perfume chamado nardo, que custaria hoje por volta de 20 mil reais. E ela pega esse perfume e ela começa a ungir Jesus. Ela começa a ungir os pés de Jesus, ungir a cabeça de Jesus. E ao fazer isso, ela está reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas estava acontecendo algo ainda mais, mesmo sem Maria perceber. Maria estava ungindo Jesus para a cruz. Ungindo Jesus para a morte de cruz, para a glória eterna. E ao fazer isso, então, Jesus conhece o coração de Maria. Alguns que estavam ali presentes estavam condenando Maria por estar fazendo isso. Mas Jesus conhece o coração. E Jesus sabia que Maria estava dando tudo por o Deus Todo-Poderoso. Jesus sabia que Maria estava reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Maria estava ali agradecendo, porque esse Deus é o Deus que perdoa. Esse Deus é aquele que tem poder para perdoar pecados, porque Deus o Pai o havia assim o concedido. Esse Deus é aquele que tem poder sobre a morte, porque havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. E Maria estava extremamente agradecida por entender que Jesus é, sim, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? E por isso, sim, Maria também é uma testemunha de que Jesus realmente é o Messias.
A parte de terça-feira, o testemunho involuntário de Pilatos. E aqui há algo interessante, porque você percebe que João, ele busca diferentes personagens para afirmar que realmente Jesus era o Messias. Diferentes testemunhas, como por exemplo agora o próprio Pilatos, que era um procurador ali da Judéia. A lição traz aqui que Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunharam eram judeus e pessoas comuns. Um romano, um governador, um juiz, alguém que não tinha a mesma crença dos judeus, mas que entendeu que realmente Jesus era o Messias, o rei dos judeus. Compreendeu que em Jesus não havia pecado algum para que ele pudesse ser condenado. Só que em meio a isso, Pilatos ainda cedeu à multidão. Cedeu por medo de perder o poder, cedeu por medo de talvez acontecer uma rebelião, cedeu por medo de talvez perder o seu cargo, cedeu por medo e poderia ter libertado Jesus. É certo, é claro, que Jesus iria morrer porque ele teria que morrer pelos nossos pecados, mas esse pecado não precisaria estar nas mãos também de Pilatos. Porém, Pilatos, em meio a esse teste que ele teve agora, assim como Abraão teve um teste com seu filho e Abraão foi até o final, Pilatos, infelizmente, no teste que ele teve para reconhecer Deus em primeiro lugar na vida dele, Pilatos falhou. E ao falhar, Pilatos também trouxe condenação para ele mesmo. Que nós possamos olhar para esse ponto, olhar para essa história e entender que não basta apenas crer em Jesus, crer até o diabo crer. Eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, acima de tudo e de todos. Muitos creram e perderão a salvação. Porém, também muitos creram e colocaram através das práticas e das ações Deus em primeiro lugar. E aí sim a graça pode os salvar. Que nós possamos realmente colocar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida. A parte de quarta-feira, o testemunho de Tomé, e aqui aplicado para nós. Nós somos aquela geração que não temos hoje o privilégio de ver Cristo face a face. Porém, se crermos em Jesus, entender que realmente Ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entender que Ele morreu pelo meu pecado e a graça dEle, Ele subiu ao céu, foi preparar lugar para nós e vai voltar para nos buscar. Se crermos nisso, se colocarmos Cristo acima de tudo e de todos e o aguardarmos todos os dias da nossa vida, nós poderemos ser sim também aquela geração que vai vê-lo face a face, voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Que você possa crer em Jesus, não porque você vê sinais acontecendo, não porque você não consegue ou você viu algo acontecer na sua vida, mas que você possa crer em Jesus pelas inúmeras evidências que você encontra através da palavra de Deus, através de você, através deste mundo. Que você possa crer em Jesus e se preparar sim para a volta dele, porque hoje nós não podemos vê-lo face a face, mas chegará um momento em que teremos também o privilégio de ver Jesus face a face. Amém? A parte aqui de João 20, verso 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse é um chamado para nós hoje. Crer em Jesus, mesmo sem vê-lo face a face hoje, entendendo que o amanhã pertence a Deus e nós não sabemos o dia da volta de Jesus. E quando Ele voltar, nós teremos o privilégio de vê-lo face a face. Amém? Louvado seja Deus. A parte de quinta-feira, nossos testemunhos a respeito de Jesus, há inúmeras profecias que se cumpriram pós-época de Jesus. A lição traz aqui Mateus 24, mas eu quero frisar aqui algo muito importante novamente. Mesmo não vendo face a face, nós podemos ver inúmeras evidências e entender sim que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A parte de sexta-feira, a fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Que você possa também crer através das inúmeras evidências e principalmente através do testemunho da palavra de Deus. Que Deus te ilumine, que você possa crer em Jesus e responder essa pergunta: quem é Jesus para você? Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.